Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Bom dia, graça e paz. Vamos se colocar em pé, vamos orar a Deus, porque o Senhor é a nossa força. Ele tem dado vigor para aquele que está abatido e Ele tem nos ajudado nesses dias. Vamos orar. Deus Santo, obrigado, Senhor, por esta preciosa manhã, que nós possamos a desfrutar diante de Ti. Ó Deus, obrigado porque o Senhor, ó Pai, tem sido a nossa força. O Senhor tem nos dado vigor para atravessar esta pandemia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dos nossos lares. E até aqui, Senhor, nós temos visto, Deus, que Tu és bom. Por isso nós Te bendizemos. A nossa alma, Deus, se alegra agora por estar na Tua casa. Ser, Deus, com o Teu povo, que possamos, nesse momento aqui, promover aqui, ó Deus, um ajuntamento santo nesse lugar. Que possamos levantar as nossas mãos em adoração e em total submissão a Ti, Senhor. Nós nos rendemos ao senhorio de Cristo Jesus e pedimos que Teu Santo Espírito habite as nossas vidas, nossos lares, ó Deus, trazendo vida, ó Deus, trazendo, ó Deus, frutos, ó Deus, aos nossos corações. Toma, ó Deus, em nome de Jesus, as nossas vidas e esse momento aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, de 7 a 17. Hebreus é o livro, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 7. Hebreus 13, de 7 a 17. A vida dos discípulos de Cristo. Hebreus 13, de 7 a 17. Diz assim então a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amém? Podem se sentar. Que texto maravilhoso, irmãos. Nós somos desafiados agora a oferecer um sacrifício de louvor. Nós não precisamos nos voltar ao sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Por isso, como diz aqui o escritor, que possamos ir até Ele, que possamos agora, de fato, oferecer continuamente a Deus um sacrifício. Que possamos viver aqui entendendo que nós não estamos aqui em uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Há uma cidade que há de vir para aqueles que temem a Jesus. A nova Jerusalém celestial, que é oferecida para aqueles que creem em Jesus. Pois Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E passando por Ele, entrando nele, entraremos nesta nova Jerusalém. Que o Senhor, então, possa lembrar você das palavras aqui de Hebreus 13, de 7 a 17. Nós vamos agora
passar para um momento também muito sublime no nosso culto, um momento de missões. Está aqui já o cartaz de missões à nossa frente. Nós precisamos de fato declarar que nós cremos. Precisamos lembrar que missões continuam nessa pandemia, né? E é importante estarmos envolvidos nesta obra. Nós convidamos então aqui o irmão responsável por esse momento. Lembramos os irmãos aí de abençoarem, de adquirirem o queijo, o pão, de adquirirem aí, tá? Para contribuirmos com a obra missionária. Amém, igreja. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos. Estamos alegres por mais um dia que estamos na casa do Senhor. E Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma semana alcançada, mais uma semana vencida. Eu quero agradecer a todos os envolvidos nessa campanha de missões estaduais. Deus tem nos abençoado, Deus nos abençoado aqui na igreja e irmãos também fora da igreja que tem nos abençoado com a sua aquisição dos materiais, dos produtos que a gente posta lá no grupo. Graças a Deus, a procura e a demanda está grande e glória a Deus por tudo isso que Ele tem feito em nossas vidas. E o que fazemos é tão somente para abençoar os missionários que precisam tanto da nossa ajuda e da nossa oferta e das nossas orações. Amém, irmãos? Essa campanha, cujo nome, como o título dela esse ano, é Eu Creio, e a divisa está em Marcos 9:23, que quando você fala, eu creio, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E essa verdade, é essa luz do Senhor que temos que carregar todos os dias, porque é o Senhor que vai à frente do seu povo, é o Senhor que vai andando conosco. E quando Ele fala que posso todas as coisas naquele que crê, que eu creio, eu posso todas as coisas, então Ele afirma que eu posso crer, eu creio, e tudo é possível àquele que crê. Amém, irmãos? Vamos soltar o vídeo aqui da campanha de missões estaduais esse ano, que tem cujo título chamado, tá? Para a colheita, muitos já prontos.
ouvir o chamado? Alguém um dia ouvir o chamado? Alguém um dia ouvir o chamado? Alguém um dia ouvir o chamado? Amém, igreja? Alguém um dia ouviu o chamado. Você está ouvindo esse chamado no seu coração, irmão? Você tem dado ouvido à voz do Senhor, a voz do Espírito Santo aí no seu coração? O chamado do Senhor para nossas vidas? Temos que ter esse espírito missionário, irmãos. Temos que arder em chamas por vidas. Temos que arder em chamas por missões. Esse é o nosso legado, né? Como diz a canção, é o legado do Senhor para nossas vidas. E amém por tudo que Ele já tem feito até aqui por nós. E creio que Ele vai romper com tudo isso. E que creio que Ele até aqui Ele tem nos ajudado. E Ele também vai terminar a obra que Ele começou em nossas vidas. Essa semana vamos ter mais algumas coisas. E aí a gente vai colocar lá no grupo, tá? Temos tido, graças a Deus, que Deus tem assim, abençoado bastante nosso ministério, assim, as pessoas que nos procuram interessadas em algum material e a gente providencia para poder ajudar missões. E a nossa campanha, a campanha da igreja, vai terminar no final, vai se encerrar no final de agosto, o último domingo de agosto, dia 31. Tá, irmãos? E assim, vão se preparando para ofertar, vão se preparando também para adquirir os produtos que a gente coloca lá no grupo. Sim, é para honra e a glória do nome do Senhor que você oferta, que você vai entregar a sua oferta, que você vai adquirir também o que a gente colocar no grupo. Esteja com o coração aberto, esteja com a chama de missões ardendo em seu coração. Amém? Eu quero orar. Feche os olhos, irmãos. Santo Deus, poderoso e amado Pai que estás nos céus. Oh Deus, te rendemos graças por todas as maravilhas que o Senhor tem feito e operado no meio do teu povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos chamado, Pai querido, e essa voz, Pai, que temos ouvido em nossos corações, Pai querido, que se arde a cada dia, Pai, que ela possa, Senhor Jesus, estar em nossas vidas todos os dias, Pai, para fazer missões onde quer que estejamos, Pai, onde quer que fomos, onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, meu Pai, que estejamos com os corações abertos, Pai querido, que estejamos com os corações quentes e ardentes pela vida do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama do teu amor, derrama do teu Espírito Santo, Senhor Deus, sobre a vida do teu povo, sobre os missionários que estão lá, Senhor Jesus, ao mundo afora, Pai, do estado da Bahia, cada um, Pai, que o Senhor possa suprir todas as necessidades deles, Pai, e que nós possamos orar, possamos, Senhor Jesus, ofertar, e que um dia, Senhor Jesus, nós possamos ouvir o chamado do Senhor e ir também, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus, que te honramos, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, que te agradecemos, Pai. Amém e amém. Obrigada, irmãos. Amém. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, verso 4, verso 5 e verso 10. O livro de 2 Crônicas, capítulo 31, verso 4. Além disso, ele ordenou ao povo que habitava em Jerusalém que desse a porção dos sacerdotes e dos levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Verso 5 do capítulo 31. Então logo o mandamento se espalhou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do milho, vinho e azeite, e do mel e de tudo o que crescia no campo, e o dízimo de todas as coisas trouxeram eles em abundância. Verso 10. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, respondeu-lhe: como o povo começou a trazer as ofertas para dentro da casa do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e temos deixado sobra, porque o Senhor tem abençoado o seu povo, e tem sobrado esta grande provisão. Amados, esse texto é um texto então que diz que quando o rei Ezequias realizou as suas reformas, uma das áreas que ele estabeleceu essa reforma foi aqui nas ofertas e nos dízimos, e que muito abençoou o povo individualmente. Toda a nação foi incentivada à volta do culto a Deus
e também para ofertar a Deus. Notemos então as palavras abundância e primícias. O povo partilhava liberalmente do melhor que possuía, e o resultado foi a bênção devolvida abundantemente sobre então toda a nação. Essa bênção foi testemunho então pelas palavras do sumo sacerdote Azarias, em que falou que de fato havia uma grande provisão. As Escrituras então nos desafiam também, igualmente aqui, a estarmos ofertando ao Senhor. Esse é o momento em que nós não temos que nos envergonhar, porque é um privilégio para o crente estar partilhando daquilo que o Senhor lhe concedeu. É uma bênção, irmãos, sermos providos, e não uma vergonha. Lá fora as pessoas se escandalizam com todas as coisas, mas aqui dentro, para nós, é um momento de adoração ao Senhor. Esse é um momento exclusivo da nossa igreja. Nós desafiamos então aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas a compartilhar das suas primícias com a obra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te apresentar aqui a vida do teu povo, dos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, derramado, ó Deus, sobre nós as muitas e muitas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa melhor provisão. Mas o Senhor também tem nos provido, ó Deus, aqui com toda sorte de bênçãos materiais. Que o Senhor esteja abençoando agora o teu povo. Abençoa aqueles que estão preparados para ofertar e dizimar. Abençoa aqueles que não poderão. Que o Senhor nos ensine mesmo, Senhor, sempre a render o melhor de nós ao Senhor. Nós apresentamos as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Nós convidamos agora os irmãos do louvor, da adoração, para estarem cantando ao Senhor. E ao som desse primeiro cântico, você que veio preparado para ofertar, para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, poderá fazê-lo, tá? Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé? Graças eu te dou.
És o meu abrigo.
oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em tua casa. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos dado saúde. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, Deus. Eu te agradeço também pela vida daqueles que puderam ofertar a Ti nessa manhã, Pai. E te peço para que o Senhor abençoe aqueles que não puderam fazer. Te peço também para que o Senhor esteja abençoando a palavra que o pastor irá trazer aqui, que ela fale profundamente aos nossos corações, Senhor. Obrigada por tudo mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos agora interceder uns pelos outros. Eu te desafio então a se colocar em pé, se você precisa dos cuidados de Deus, ou se você quer apresentar também outra nas mãos do Senhor, se coloque em pé. Soberano Deus, ó Deus, nós estamos aqui na Tua casa de oração, e agora, Deus, pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti aqueles que necessitam dos Teus cuidados na saúde, nos negócios, ou na família, ou na alma, Senhor. Pois Tu és poderoso para cuidar, Senhor, até do nosso íntimo. Por isso nós, ó Deus, nos refugiamos em Jesus e pedimos ao Senhor que o Senhor soerga as nossas vidas sobre esta rocha eterna. Toma, ó Deus, nas Tuas mãos aqueles que estão aflitos, que estão cansados, que eles possam, ó Deus, obter, ó Deus, um novo vigor por meio do Seu Santo Espírito. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus estes, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 16. Salmo de número 16 é o texto que nós vamos trabalhar agora. E esse é um salmo muito precioso. Enquanto você está abrindo, eu quero contar para você um pouco da minha história. Lá em casa eu sempre fui muito assim, um aventureiro, e a mulher é corajosa, né? Em 2010 eu tinha comprado uma moto para poder fazer visitas e para poder estar ali com os irmãos, e eu decidi viajar, né, da Bahia até Minas, 350 quilômetros de moto. E a esposa corajosa decidiu me acompanhar. E a gente se envolveu num acidente. Então nós estivemos ali de frente com a morte. Talvez você também já tenha enfrentado alguma situação em que você teve de frente com a morte, ou o perigo de morte. Calma, não quero que ninguém se entristeça aqui, mas eu quero que você lembre então do cuidado de Deus sobre a sua vida. E agora nós vamos aprender com um homem também que teve enfrentando um perigo de morte. E nós vamos ver as recomendações que ele nos trará. Vamos ficar em pé? O salmo é o Salmo 16. Eu lerei todo o salmo e vocês vão ouvir. Salmo de número 16. Um canto silencioso de Davi. Defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em Ti. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão os sofrimentos dos que queixam o Senhor e buscam outros deuses, os que deixam o Senhor, e buscam outros deuses. Eu não tomarei parte nos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. Senhor, Tu és a minha parte na herança e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas das terras caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma maravilhosa herança. Darei louvores ao Senhor que me aconselha. Na calada da noite, o meu coração. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. E esta é a razão da alegria que trago no coração. E no íntimo exulto de prazer. E assim meu corpo repousará em paz. Porque
tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Soberano Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude também aqui em nossas jornadas a viver à sombra do Altíssimo e diante dos perigos de morte que nos cercam, que nós possamos nos render totalmente em confiança a Ti e sermos leal ao Senhor em cada momento. Deus, escreva a Tua palavra em nossos corações agora, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, releiam e leiam esse salmo em casa e agora também leiam novamente. É um salmo muito precioso, é um salmo de alegria, apesar de falar aqui um pouco de morte e também aqui de ímpios, mas esse texto fala então de uma plena felicidade, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Que salmo maravilhoso! É interessante nós observarmos aqui que esse salmo, primeiramente, é um salmo que nós vamos ver trazendo um termo bem interessante, Mictã. É um salmo que vai aparecer novamente só lá no Salmo 56, esse termo, no Salmo 57, 58, 59 e 60. O seu propósito, então, nos dias maus aqui, deve nos impelir, esse é o propósito desse salmo. Nos dias maus, nós devemos aqui sermos impelidos a buscar refúgio nos braços de Deus e a dialogar com Ele. Talvez na sua versão tenha escrito isso aí, o Mictã de Davi. Como eu já coloquei aqui, aparece no Salmo 16, Salmo 56, 57, 58, 59 e 60. Todos esses salmos compartilham o sofrimento então de nosso Senhor. Agostinho relaciona esse termo Mictã à humildade, pureza, perfeição. Já Spurgeon, Charles Spurgeon, associa aqui esse termo a ouro. Já João Calvino, ele prefere tratar aqui do salmo de maneira mais categórica para não incorrer em alegorias, mas ele apresenta então esse salmo aqui como uma oração de confiança do salmista. E é isso que torna então firme, inabalável este salmo. Falando um pouco mais desse salmo, originalmente o Salmo 16 era um cântico de confiança no livramento de Deus diante da opressão e diante dos perigos de morte. Já os autores do Novo Testamento viam nele aqui uma promessa de vitória do Messias. A gente vai daqui a pouco trabalhar um pouquinho, a gente vai ver que Pedro vai citar esse texto, Paulo também vai citar. Agora parece que o salmista está aqui relatando uma experiência de quase morte. Parece que ele teve uma situação de quase morte. Nós lembramos que durante 12 anos Davi esteve fugindo então de Saul. Saul era o rei regente, mas ele estava tão ameaçado pela popularidade de Davi. Lembra que eu já disse aqui? Parece que Saul não gostou muito do jingle que as mulheres criaram para Davi, né? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E assim Davi ficou então muito popular e Saul decidiu matá-lo. Por 12 anos então Davi esteve errante nos desertos. E aí eu fico imaginando Davi subindo numa árvore, porque o exército de Saul estava ali perseguindo ele abaixo, ou ele se escondendo em uma caverna, ele prendendo a respiração, porque nem respirar alto ele podia, porque poderia ser entregue e ele poderia morrer. Então Davi, em muitas situações, ele estava ali no vale da sombra da morte, e ele passou por muitos vales e situações de perigo. Pode ser então que Davi não tinha outra coisa ali, como eu disse aqui, no alto de uma árvore, dentro de uma caverna, que ele não podia falar, nem respirar alto, mas Davi podia orar. É assim, irmãos, conosco também. Eu lembro que na situação que eu passei, como eu contei para os irmãos aqui, eu só pude clamar a Deus. Eu só clamei a Deus. Então, nas situações em que os perigos de morte nos cercam, há algo que nós podemos fazer. Nós podemos orar, pedir
Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Protege-me, Deus. E é por isso que oramos, ou deveríamos orar, em situações ameaçadoras, quando temos de andar por ruas escuras, ou dirigir em estradas traiçoeiras, como no meu caso, quando cabeças estão rolando na empresa, nós precisamos fazer essa oração. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Nesses dias de coronavírus, de câncer, de tantas outras calamidades, precisamos repetir essa oração, pois nós também estamos aqui cercados de perigos de morte. Agora, o que devemos fazer? O que devemos fazer diante dos perigos de morte? Primeiro, quero que você declare sua total confiança e lealdade a Jeová. É o que Davi fez. Diante dos perigos de morte que nos cercam, nós precisamos declarar, confessar confiança. Parece que confessar confiança fica até meio redundante, mas então declare sua confiança. Olha aqui o início do Salmo diz assim: preserva-me, ó Deus, ou protege-me, ó Deus, defende-me, ó Deus, porque em ti eu ponho minha confiança. Nossa confiança e lealdade tem que ser dadas a Jeová, ao grande eu sou. Se um propósito nos dias maus, e eles devem nos impedir, se há um propósito neles, é que nós devemos buscar refúgios nos braços de Deus e dialogar com Ele por meio da oração. Nós já dissemos aqui que há outros 5 salmos que falam sobre esse Mictã de Davi, que nós não queremos aqui traduzir. Nós percebemos então que todos esses salmos estão compartilhando desse sofrimento do Senhor. Para Calvino, ele compreende esse salmo então como essa oração de confiança do salmista em Deus. E isto é o que torna firme e inabalável. Quando ele não pode otorgar nada a Deus a não ser a sua confiança e sua lealdade. E ele só pode usar a oração para falar. É interessante que quando a gente está enfrentando uma luta terrível, gigantesca, a gente percebe o quão limitado a gente é. E aí, rapaz, o que você vai fazer diante disso aí? Eu vou orar, só posso orar. E talvez só nos falte mesmo orar, e seja o melhor orar. E uma oração que brota dentro da alma pode nos encorajar mais efetivamente em nossa absoluta confiança a Deus. Por isso, quando nós somos cercados por dilemas, dificuldades, perigos de morte, nós precisamos declarar a nossa confiança e lealdade a Jeová. E nossa confiança e lealdade devem magnificar e louvar a Deus. Não é para alcançar algo. Eu não devo ser confiante e leal a Cristo para ganhar algo. Mas em louvor a Ele, eu preciso ser leal. Interessante que alguns estudiosos desse salmo vão dividir esse salmo em 2 blocos. Primeiro, do verso 1 ao verso 4, a lealdade do salmista. E do verso 5 em diante, a lealdade de Jeová. Mas a nossa lealdade não pode ser aqui meritória. Nós não podemos achar que, por sermos confiantes e leais a Ele, vamos receber algo. Mas a nossa lealdade e confiança precisa ser aqui como um louvor ao Senhor. João Calvino diz que, ao chamá-lo de unicamente de Senhor, e essa é a palavra que aparece no verso 1, é Yahvé, o eu sou, o salmista então reconhece que é completamente unido a Ele. Então ele não se une às suas forças, nem às suas posses, que é um termo que se repete, ou sua herança. Ele faz do Senhor a sua maior riqueza. E quando a gente enfrenta os perigos de morte, nós percebemos que a nossa maior riqueza é o Senhor. Ele é inabalável. Ele é o Senhor. É impossível, então, para os humanos reivindicar qualquer mérito próprio. Assim precisamos deixar de lado a presunção quando viermos até Ele.
nos render totalmente a Ele. Senhor, Tu és o meu Senhor. Preserva-me, ó Deus, porque em Ti eu ponho a minha confiança. Quaisquer boas obras que somos capazes de realizar, e aqui a gente vai ver aqui as boas obras aqui do salmista, como a lealdade ao eu sou, a lealdade ao povo de Deus, o abandono aqui dos apóstolos, mas qualquer boa obra que nós possuímos ou somos capazes aqui de realizar, elas apenas devem magnificar e louvar a Deus. Esse estar na terra implica aqui neste mundo, por mais perverso que ele seja, que Deus deve ser louvado e reconhecido. E essa harmonia, então, com os santos, exige que tenhamos nada a ver com o erro e com a impureza, mas sim uma vida de devoção e de serviço a Deus. O salmista, então, implicitamente aqui declara a sua confiança no eu sou, e ele afirma aqui a lealdade única a Ele. Olha o verso 2, ele diz assim: ó minha alma, Tu dissestes ao Senhor, Tu és meu Senhor, minha bondade não se estende a Ti. Parece então que a declaração de confiança aqui é feita na congregação. Ele está diante das pessoas, ele declara diante das pessoas que ele confia no Senhor. Pois quem declara algo sobre algo e alguém. O salmista então está aqui apresentando a sua confiança, vinculada ao reconhecimento do direito de Deus sobre ele. Há outras versões que traduzem o verso 2 assim: não tenho outro bem além de Ti. Talvez as nossas versões elas não consigam atingir o ápice aqui do verso 2, porque na verdade esse texto quer dizer que nós é que somos do Senhor. Nós é que somos dele. Isso quer dizer que ele cuida então daquilo que é dele de bem. E aí essa tradução também é muito boa: não tenho outro bem além de Ti. Esse é o alicerce do salmo. Quando as pessoas estão já diante de médicos com doenças terríveis, elas percebem o quão vazias elas são. Nesse momento, alguns percebem o seu vazio e compreendem que só Jesus Cristo é esse bem que pode preenchê-los. Mas há muitos que partem para a eternidade vazios. Veja então que o salmista está declarando a lealdade ao Senhor. Eu sou leal ao Senhor, Ele é meu Senhor, Tu és meu Senhor. Isso quer dizer então aqui que ele se rendia aqui. Mais uma vez aqui no verso 2 ele usa o termo aqui Elohim, que quer dizer essa ideia de governante da terra. Tu és meu, eu sou teu, Senhor. Por isso eu quero ser leal ao Senhor. Nós vemos também aqui que ele é leal ao povo de Deus, no verso 3, no verso 4, nós vemos essa característica dele. É por isso que nós precisamos então, diante dos dilemas da vida aqui, entregar a nossa confiança e lealdade ao Senhor. Mas veja, olha a lealdade então do salmista também para com o povo de Deus. Ele diz assim no verso 3: os santos que estão na terra e aos íntegros que estão em quem está todo o meu prazer. Ele se alegra. Essa palavra alegria também, ela se repete aqui por todo o salmo. Ele se alegra aqui agora com aqueles que são do Senhor, que são fiéis ao Senhor. Então o salmista também é fiel a eles. Os fiéis são o único prazer do salmista. O salmista decidiu então tomar o caminho dos justos, permanecer no caminho dos justos. Por isso que nós precisamos da igreja. Não tem como eu ser um cristão só. E talvez, como a gente está falando aqui de perigos de morte, talvez nos perigos de morte é que nós percebemos quão alegre é quando a gente encontra aquele que é fiel ao Senhor também. Porque a gente precisa de companhia. O salmista então ele decide tomar o caminho do justo, viver assentado com Deus, assentado na roda aqui dos piedosos, porque o ímpio prefere a roda dos escarnecedores. Qualquer felicidade a parte do Senhor, separada do Senhor, qualquer felicidade a parte dos servos do Senhor, não é felicidade. Não é felicidade.
Porque o Senhor é o autor de todo bem. E os seus santos trazem prazer à companhia dos seus santos. Veja que ele está falando de relacionamento. Nós percebemos então aqui que esse salmista ele é leal ao povo de Deus e ele também recusa o caminho dos apóstatas. Verso 4. Ele não se alegra. Suas dores se multiplicarão, aqueles que se apressam atrás de outros deuses, suas bebidas e ofertas de sangue, eu não oferecerei, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Ele se recusa então a adorar como os apóstolos. Veja que aqui ele não está falando de ímpios, de pessoas ali que não eram de Israel, mas está falando daqueles que eram e que deixaram. Daqueles que deixaram. É uma declaração de que Davi depositou sua confiança em Deus como o único bem e que ele preferia agora desfrutar desse relacionamento com Deus, desfrutar do relacionamento com os santos. Nesse relacionamento ele tinha prazer e ele não estava disposto a tomar o caminho dos ímpios, porque seria grande o sofrimento. Nós percebemos então que esta deve ser a ação ou a atitude daqueles que querem vencer e de fato passar por esses perigos de morte de maneira correta. Depositar sua confiança no grande eu sou, ser leal a Ele, ser leal ao seu povo. Algumas aplicações aqui. Nós, de maneira absoluta, nos entregamos por inteiro ao grande eu sou. Nós confiamos totalmente neles, irmãos, porque, como colocamos aqui, se há um propósito nesses perigos que enfrentamos, nesses vales de sombra da morte, é nos impelir a buscar os braços do eu sou. Seja leal a Ele, confie nele. Há tanta gente que nesses dias estão confiando em si mesmo, mas não, pastor, eu não preciso da igreja. Eu não preciso mais, eu já sei tudo. Mas há uma outra pergunta que nós devemos fazer aqui. O que devemos saber diante dos perigos de morte? O que devemos saber? Algumas coisas que nós precisamos saber. Primeiro, que Deus é leal. É isso que vai aparecer aqui a partir do verso 5. Nós devemos saber, diante dos perigos de morte, que a doce providência de Deus é a razão para confiarmos. No verso 1 ao verso 4 nós vemos então a lealdade do salmista sendo apresentada. E agora nós vemos a razão. Porque a gente pode ter confiança. Porque a gente pode ter esperança. Principalmente naqueles dias maus. Por que a gente pode descansar? Por causa da doce providência de Deus. Ela é a razão para continuarmos em confiança, seguindo ao grande eu sou. Nossa confiança e o conhecimento de Deus é a nossa plena satisfação nele. No verso 5, então, o salmista mostra mais além, porque ele se separa dos idólatras. Ele não pode confiar, eles não podem confiar em Deus porque não conhecem. Enquanto Davi, ao dizer, tu és a minha porção, ele está plenamente satisfeito em Deus. É por isso que ele diz isso, e ele começa a repetir esses termos: herança, futuro, terra, fazendo essa descrição aqui, que ele se satisfaz em Deus. O fato de saber que Deus é a sua possessão e que lhe dá todo o bem, leva o salmista então agora a se sentir seguro na crise, protegido, ainda que no vale da sombra da morte. É assim que acontece com todos aqueles que veem pela fé a providência de Deus. Ele se sente satisfeito, porque ele percebe a doce providência de Deus. Se há outro propósito também nos dias maus e terríveis, é que são dias em que a gente pode experimentar dessa providência. Sem o deserto, não haveria maná.
Sem o deserto não haveria as codornas, ou cordonizes. Sem o deserto não haveria a coluna de fogo, ou a coluna, a nuvem. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus que nesses dias de perigos possamos enxergar pela fé a sua doce providência. O fato de saber que Deus é sua possessão, é por isso que Davi diz assim: o Senhor é a minha porção da minha herança e do meu cálice. Tu me mantens a minha sorte. As linhas caem em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Veja aqui as razões então de Davi ter a sua confiança em Deus. Primeiro, versos 5 e 6, ele fala que ele é a herança do eu sou. Temos aqui então 4 termos para ilustrar uma doação de terra: porção, futuro, divisa ou linhas e herança. A herança designada para o salmista é dupla. É o próprio eu sou e sua bênção, verso 6. A imagem de doação de terra deriva então da distribuição feita por Josué, lá no capítulo 15 de Josué, em que há ali as sortes são lançadas. Davi ilustra então aqui esse momento em que você se alegra por receber bênçãos materiais. Ele ilustra aqui por receber esta herança que é o Senhor. O Senhor é a minha herança. No leito de morte, a gente vai perceber que terras, títulos, um saldo positivo na conta, não faz tanto sentido assim. Mas o Senhor será a minha porção, a minha herança, e que garante o meu futuro. É nisso que nós devemos ter a plena satisfação. É Jeová que determina a fronteira de todas as nações, mas Israel é que ele possui. É Deus que determina as divisas de todas as tribos e nações. Mas o seu povo é a sua herança. Nós somos de Deus, sacerdotes de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que o Senhor é a sua possessão. Meu cálice significa aqui bom destino. Davi bebe de um cálice metafórico que contém a provisão do próprio eu sou, as bênçãos vinculadas a Deus. Quer dizer que Deus é que as dá a ele. Mesmo diante das calamidades da vida, precisamos então pedir a Deus: Senhor, dai-nos olhos para ver a tua doce provisão. Você quer uma razão para confiar em Deus? Lembre-se disso, Ele é a sua possessão. No verso 6 nós vemos aqui a herança de possessões. Tem a ver aqui com medir, direcionar. Deus é que direciona as nossas vidas. As linhas aqui caem em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. O salmista está declarando aqui que Deus direciona e orienta a sua vida. No verso 7 nós vemos que ele é direcionado pelo ensino do eu sou. E aqui ele louva o eu sou por seu conselho. Esta afirmação descreve o eu sou como possuidor de todo o poder, benefício e benevolência que o salmista deseja. Esta é a razão por que eu devo confiar. No verso 8 nós vemos aqui a presença e a proteção do eu sou. O eu sou está à sua direita para protegê-lo, para guardá-lo. E é por isso que o salmista nos ensina aqui o que devemos fazer diante dos perigos de morte. Precisamos enxergar a doce providência de Deus, pois ela é a razão para confiarmos. Nos versos finais, nós vemos aqui por que precisamos transferir nossa confiança e lealdade ao eu sou. Porque nossa confiança
exige a entrega de todo o nosso ser. E esses versos são maravilhosos. Olha o que o verso 9 diz: portanto o meu coração está alegre. Rapaz, mas você está enfrentando a morte. Você está sendo perseguido por um exército, por um rei. Você não tem morada certa. Você está dormindo em caverna. Está se fingindo de louco. Mas ele canta e ora. Portanto, meu coração está alegre e a minha glória se regozija. Minha carne também descansará na esperança. Porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja corrupção. Mostra-me a vereda da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. A tua mão direita há prazeres para sempre. Eu gosto muito desse verso 11 que fala dessa plenitude de alegria, que fala de felicidade. A versão que eu li anteriormente diz aqui, fala sobre plena alegria. Como a gente pode desfrutar disso? Mesmo em dias maus, mesmo no vale da sombra da morte, como a gente pode experimentar aqui de um coração alegre? Depositando as nossas vidas e todo o nosso ser aos pés de Jesus. O salmista fala de uma entrega do seu corpo, que resume bem essa ideia de ser. É a confiança da presença de Deus na morte. Quando a gente vai no velório de um cristão, a gente percebe ali aquele conforto. Primeiro porque não é o fim para ele. É o fim do corpo humano e material. Mas não é o fim. O salmista tinha essa confiança da presença de Deus na sua morte ali, entendendo que não era o fim. Ter o eu sou como possessão e protetor leva o salmista a fazer uma entrega, a entrega do seu corpo, a entrega do seu ser, a entrega da sua vida. O salmista entrega-se a Deus com alegria, não apenas serenamente, nem por imposição ou por necessidade, mas por alegria ele se entrega ao eu sou. Sua tranquilidade baseia-se na certeza da fé que Deus não iria abandoná-lo no sepulcro. E é interessante que Davi morreu. Davi morreu. Mas a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, não. Ele cria que ainda que morresse, a sua alma, a sua vida estaria segura nas mãos do Senhor, que o Senhor não iria abandoná-lo, não iria abandoná-lo no seu sepulcro. Realmente o salmista aqui parece mostrar que o eu sou está presente com ele naquele momento. Talvez se ele estivesse em fuga, se ele estivesse ali com medo, mas nesse momento o seu coração se enche de alegria por saber que ainda que ele morresse nas mãos de Saul, ou na mão de um outro inimigo, o seu ser estaria nas mãos do grande eu sou, nos braços do grande eu sou, seguro, protegido e guardado. Parece então que o salmista está aqui predizendo que Deus iria ressuscitar o seu santo. Daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho mais sobre esse santo, mas deixa eu concluir aqui a história de Davi. Além da sombra do sepulcro, a vereda do salmista conduz para uma vida abundante na presença de Deus. Veja o verso 11. Olha essa vida abundante. Mostra-me a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Mas ele estava falando aqui de perigos de morte. Mas o salmista então consegue nesse momento aqui, naquele momento de desespero, contemplar aqui a alegria pela presença do Eterno. Repare então o cântico aqui de Davi no verso 11. É a confiança na presença de Deus após morte. Se no verso 10 ele está no antes, no verso 11 ele apresenta a sua confiança de Deus após a morte.
Não estou dizendo aqui que existe a possibilidade do pós-morte de alguém ser salvo ou escolher a Cristo. Estou dizendo aqui que o salmista entende que mesmo que se ele vier a morrer, se ele vier a passar de fato por esse vale da sombra da morte e morrer na mão dos seus inimigos, ele estará seguro porque ele confia em Deus. Se Deus não irá abandonar a sua vida. Ele está dizendo que há um destino para o justo. Há um destino para aquele que se rendeu ao grande eu sou. A resposta é o verso 11. Aquele que entregou-se totalmente ao grande eu sou desfrutará desta plena ou desta plenitude de alegria. Nós podemos dizer aqui que de vida eterna, de vida em abundância. Esta vida plena aqui, de plena alegria e de plenitude e alegria, parece descrever a vida eterna, a salvação, que o salmista está dizendo que ainda que os seus inimigos venham matá-lo, eles não poderão tirar dele esta plena alegria, essa certeza. Você está seguro? Porque é uma realidade e uma verdade. Um dia a morte irá nos alcançar, a não ser que o Senhor Jesus retorne, nos revista de um novo homem. Porque esse aqui é corruptível. Um dia ele irá morrer. Você está seguro? Veja que esse homem aqui era o rei. Ele tinha muitas coisas em que ele poderia se assegurar. Mas ele decidiu se despojar de todas elas. Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu me refugio em ti. E agora eu quero voltar mais uma vez para o verso de número 10. Aqui na minha Bíblia, por exemplo, a palavra santo está em maiúsculo. Mas mesmo não estando na sua Bíblia em maiúsculo, ele diz assim: e não permitirás que o teu santo veja corrupção ou sofra decomposição. Veja que na sua Bíblia talvez não esteja em maiúsculo, mas está em singular. E isto é importante, porque essa descrição desse santo em singular quer dizer aqui que ele é especial. Davi está apontando para alguém que não iria padecer morto. E é por isso que eu te convido agora a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, verso 25 a verso 32. Você vai ouvir agora a pregação do apóstolo Pedro. Atos 2, de 25 a 32. Você vai ouvir a pregação do apóstolo Pedro agora, que ele pregou ali no Pentecostes. Atos 2, 25. Porque Davi fala a respeito dele. Eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque Ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se regozijou, e a minha língua exultou, e além disso a minha carne também repousará na esperança. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, encher-me-ás de alegria com teu semblante. Homens, irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. E ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou,
do qual todos nós somos testemunhas. No Salmo 16, Davi é inundado pela alegria do grande eu sou, porque ele se revelou a ele, mostrando para ele que de fato este santo viria, este que venceria a morte. Este eu sou do capítulo 16, do Salmo 16, que Davi contemplou, se revelou por meio de que Jesus Cristo, que também é o eu sou. E é por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sim, é real que os perigos de morte venham sobre nós, e é fato que um dia nós enfrentaremos, mas nós precisamos então imitar o rei Davi, depositar totalmente a nossa fé, esperança e lealdade aos pés do grande eu sou, porque certamente aqueles que confiam em Jesus Cristo experimentarão da ressurreição. Nós precisamos confiar as nossas vidas não aqui às armas humanas, aos bens e posses humanos. Nós precisamos entender que a melhor forma de ter a nossa vida segura e protegida e guardada não é depositando em palácios e casas cercadas com os meios mais modernos de segurança. Nós precisamos entender que a melhor forma de manter as nossas vidas não é entregando o nosso corpo às academias e os melhores medicamentos e alimentos. A melhor forma de manter a nossa vida segura, satisfeita e desfrutando desta plena alegria que o Salmo 16 nos diz, é entregando a este Santo de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. A nossa alma só estará segura e inabalável se confessarmos Jesus como Senhor das nossas vidas. As nossas vidas só estarão de maneira plena, satisfeita e desfrutando do cuidado de Deus, se com a boca confessarmos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Foi o que o apóstolo Pedro pregou no capítulo 2 aqui de Atos dos Apóstolos. Mas o apóstolo Paulo também prega sobre isso. Atos 13, 35. Atos 13, 35, nós vemos agora Paulo pregando e entendendo que o salmista está falando no Salmo 16 de Jesus. Atos 13, 35 nos diz assim. Vou ler o verso 34 também. Verso 33, e o apóstolo Paulo pregando. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no segundo salmo, tu és meu filho e hoje te gerei. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim, eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. Portanto, ele também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque Davi, após ter servido a sua própria geração conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados, e por todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, dos quais não pudessem ser justificados pela lei de Moisés. O apóstolo Paulo fala, mais uma vez, que esse salmo prediz, então, desse santo Jesus Cristo nosso Senhor. Nós aprendemos aqui que a melhor maneira de guardar as nossas vidas seguras é dando as nossas vidas a Jesus. A melhor maneira de desfrutarmos de uma vida plena, da plenitude e alegria, é nos render ao Senhor.
Você está seguro disso? Aproveite agora que você ainda não está diante dos perigos da morte. Seja leal ao grande eu sou e transfira toda a sua confiança a Ele. Lembre as razões por que você deve confiar, porque Ele tem derramado sobre nós a sua doce providência. E Ele nos deu uma providência muito mais maravilhosa e a melhor das providências. Ele nos deu o pão vivo. Jesus, Ele é o eu sou que nós precisamos. É aquele que se refugia. Cuidado. Cuidado, porque você precisa hoje decidir o que você irá fazer com a sua vida. E você precisa confiar plenamente todo o seu ser aos pés desse grande eu sou. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nos garante então a vida eterna. Repare então que o santo aqui no singular é uma descrição clara de Cristo Jesus. Refugie-se nele, não se refugie em si mesmo, no seu ir e vir à igreja, em suas boas obras, mas faça do Senhor o seu abrigo, aquele que lutou com ursos, com leões, com inimigos e com gigantes, aquele que diversas vezes esteve no vale da sombra da morte, aquele que constantemente esteve diante de perigos de morte, nos recomenda a transferir a nossa confiança a esse grande eu sou, porque com certeza Ele nos dará a vida eterna. Oremos. Soberano Deus, nos ajude, Senhor Deus, aqui a nos desapegar de tudo aquilo que temos e que somos, Senhor, e nos render totalmente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos confiar totalmente nele. Receba, Senhor. Nós queremos nos entregar por inteiro, porque Jesus Cristo é suficiente para nós. Ele é o Santo de Deus, que não viu corrupção. Ele é o Santo de Deus, que o túmulo não venceu, não prendeu. E nele nós temos plena alegria. Nele podemos repousar seguros, Senhor. Se há porventura alguém aqui, ó Deus, que ainda não está seguro, que ainda não entregou a sua vida e o seu coração a Jesus Cristo, que ainda não nasceu de novo, que nesse momento, Senhor, ele possa se entregar por inteiro àquele que é a ressurreição e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Todos temos um dia, então, de plena alegria